De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com o doutor André Pires de Souza, nesta Sexta da Saúde. Ele é médico endocrinologista. Bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão, doutor André. Obrigado pelo convite. Prazer tê-lo conosco. Eu iniciei a nossa entrevista conversando sobre diabetes. O que é diabetes? Pedi só uma parte, Robson. Eu gostaria de parabenizar os médicos. Hoje é o dia do médico. Hoje é dia 18, exatamente, né? Um grande abraço para você, né? Para todos os amigos médicos. Dia 18 é o dia do médico. E eu quero, através de uma grande figura, eu sou suspeito para falar porque sou sobrinho dele, mas eu acho que é uma grande referência na medicina do Estado, professor Dr. Renan Leite de Carvalho. Então, eu acho que através dele, eu fazendo homenagem através dele, eu acho que eu consigo homenagear todos os médicos. Bom, então, nossos parabéns. E aí, fala pra gente, né, o que é diabetes? Então, Robson, o diabetes é uma doença crônica, então raramente ela tem cura, e ela, de todas as formas de diabetes, o que tem em comum é que os níveis de glicose no sangue estão aumentados mais do que deveriam estar. Muito bem. E a diabetes digamos assim, é uma doença que você adquire, é genética, ou você ao longo do tempo pode desenvolver, mesmo sem até ter nenhuma referência anterior na família? Ela raramente é o que a gente chama congênita, ou seja, que a pessoa já nasce com ela, mas existe uma forte predisposição genética, principalmente para um tipo de diabetes que é o tipo de diabetes tipo 2. Mas essa predisposição genética não quer dizer que a pessoa vai ter diabetes e o contrário também. Não, as pessoas que não têm ninguém na família podem sim desenvolver o diabetes. Isso a pessoa simplesmente desenvolve se acabar tendo que desenvolver, ou a pessoa desenvolve porque tendo a predisposição passou a consumir açúcar demais, mesmo sem saber que tinha, e aí acirrou a situação? O diabetes tipo 2, que é o diabetes mais comum, que a maioria da população adulta tem, ela tem muita relação com hábitos de vida, com alimentação inadequada, com sedentarismo e um ganho de peso excessivo. E isso aumenta bastante a chance do indivíduo se tornar diabético. Muito bem. E uma outra coisa que a gente pode falar também é, por exemplo, quais são os sinais, os sintomas de quando a pessoa tem diabetes? Porque, como você disse, é uma doença, de certo modo, ela é silenciosa, né? Depois é que você acaba sabendo, acaba descobrindo. Então, tem alguma dica, algo que você possa compartilhar com o nosso telespectador, que a pessoa já possa entender que está desenvolvendo ou que tem a diabetes? Você falou de forma perfeita. Então, se as pessoas, alguém estiver sentindo uma sede excessiva, estiver fazendo xixi mais do que o normal, estiver perdendo peso por uma causa que ele não sabe identificar, ele não mudou a dieta e nada, então está emagrecendo. Emagrece? Quando os níveis de glicose estão muito altos, sim. Mas você falou anteriormente, isso acontece em menos de metade das pessoas com diabetes. Mais da metade não sentem absolutamente nada. É a doença silenciosa. E como você falou que ela é silenciosa, a gente precisaria identificar com a dosagem da glicose no sangue. Por isso que preventivamente é bom que todo mundo sempre faça os exames, né? Existe alguma, digamos assim, alguma idade a partir da qual você recomenda que, vamos dizer assim, uma vez por ano, você monitore as suas taxas, como se diz no popular, né? Faça todos os exames de sangue, de urina, de fezes, de tudo. Existe, digamos assim, a partir de tal idade, seria bom que uma vez por ano você fizesse, não só em relação a diabetes, mas todos os seus check-up preventivamente. Em relação ao diabetes, tem. Para as pessoas que não, vamos dizer, que não sentem nada, que não tem nada, recomenda-se que a partir dos 40 anos ela faça no mínimo a dosagem da glicose. Mas para as pessoas... Uma vez por ano? Uma vez por ano e outras vezes... Continuamente. Dependendo dos níveis que foram encontrados. Mas mais pessoas que estiverem acima do peso, que têm doenças de coração, doenças de rim, que já tiveram alterações de glicose prévia, a gente precisa fazer isso ainda mais cedo e com a frequência maior. Perfeito. E também um outro detalhe que a gente pode falar é a respeito se existe algum tipo de tratamento para quem tem diabetes, ou tratamento ou controle, não sei se chega à cura, né? Mas considerando esses fatos, né, o que é que você pode compartilhar com o nosso telespectador? Bom, infelizmente a cura é uma situação de extrema exceção, assim,
Essas são apenas algumas condições que poderiam acontecer isso, em casos iniciais, por exemplo. Mas o tratamento tem sim e deve ser feito. A gente precisa fazer um tratamento adequado para as pessoas que têm diabetes, sob o risco de desenvolver complicações crônicas que envolvem doenças de olho, de rim, de nervos, de coração, amputação de membros inferiores. Isso é muito importante. Temos tratamentos específicos que aí precisam ser vistos a cada caso, cada pessoa poderia precisar de um tratamento diferente. Temos a pergunta da Daniele Silva, que está nos acompanhando em Lagoa Nova. Ela gostaria de saber se o consumo de frutas que são mais açucaradas, se isso prejudica quem tem diabetes ou se é só o consumo do açúcar mesmo. Algumas frutas são piores do que outras. As nutricionistas que trabalham conosco, que nos ajudam bastante nesse controle do diabetes, elas orientam isso para a gente. Algumas frutas têm a capacidade de elevar a glicose mais do que outras. Mas de qualquer forma, entre uma fruta e um açúcar simples, o açúcar comum, a fruta não vai subir a glicose da mesma forma que o açúcar comum. Mas algumas frutas são melhores do que outras nesse sentido. Pergunta do Antônio Menezes, está nos acompanhando em Macaíba. Ele gostaria de saber por que o consumo de macarrão e algumas massas prejudica quem tem diabetes se eles não são açúcar? É interessante essa pergunta. O açúcar que a gente conhece é o açúcar refinado, o açúcar simples que nós Você vai botar no café, no leite, no suco. Exatamente. Né? Mas o alimento, assim, o grupo nutricional, que esse açúcar e o macarrão e todas as outras massas, é o componente que a gente chama de carboidrato. A gente às vezes escuta falar esse nome. Que depois se transforma em açúcar. Que é um açúcar. Que nada mais é do que a energia, né? Que é a energia que a gente precisa para o nosso corpo, mas nas pessoas com diabetes, a forma de a utilização dessa energia não está correta, está prejudicada. Nós estamos tendo hoje a realização do evento importante, onde haverá a oportunidade de que o público mantenha contato com alguns médicos endocrinologistas. Fala um pouquinho para a gente. Perfeito. Nós estamos, desde quarta-feira, no Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, um congresso para mais de 3.000 participantes, com convidados nacionais e internacionais. Que bacana. Hoje é o último dia. E nesse último dia, agora à tarde, nós queremos trazer os pacientes, as pessoas com diabetes, para o dentro do congresso. Então, hoje à tarde nós vamos fazer um grande evento para as pessoas com diabetes, com oficinas de automonitorização, com oficinas de autocuidado, com a participação das pessoas com diabetes com o envolvimento da parte de política de saúde, política para as pessoas com diabetes, e o que eu acho que vai ser muito importante, e se você permite, a gente gostaria de convidar... contato gratuito, né? Pode fazer o convite. A gente gostaria de convidar as pessoas que têm diabetes para estar lá no Centro de Convenções, agora, às 13h45 começa o evento. Já começa, né? Vai até de tarde, final da tarde? Vai até o final da tarde, e é um evento gratuito. Poderia ter se inscrito pelo site anteriormente, quem já se inscreveu, tudo ok. Quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever lá na hora. Ainda temos ali umas 250 vagas para o evento, porque o auditório lá comporta... É muito grande, né? Comporta 600 pessoas, a gente ainda tem, eu acho que umas 200 vagas. Né? Muito bem. Então, bacana. Você que tem problema de diabetes, ou já teve alguém com problema de diabetes na família, então dá uma passadinha lá para tomar mais esclarecimentos, obter informações que são importantes para uma boa convivência com saúde, não é isso? Perfeito. Maravilha. Quero agradecer a participação do Dr. André Pires de Souza no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Sinha Maria e também de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, doutor André. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Vem aí Nordeste Urgente, Luiz Almir. Um grande abraço, bom final de semana e até segunda-feira.